Olá, tudo bem com vocês? Hoje nosso podcast está trazendo uma solução para condomínios, que muitos condomínios, muitos síndicos já conhecem, mas nós vamos aprofundar esse tema. E para que nós possamos falar hoje sobre inadimplência e o que pode solucionar a inadimplência, nós estamos aqui com o Renato Freitas, que é da Urbana Garantidora. Renato, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lilian. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje compartilhando um pouco sobre a Urbana e sobre a solução que nós levamos para os condomínios, né? Isso, e até, já pegando esse gancho, fala um pouquinho como foi que iniciou a Urbana. Olha, primeiramente eu gostaria de falar sobre como eu conheci a Receita Garantida, né? Perfeito. Porque eu conheci essa prestação de serviço em 2014, tá? Em um evento em São Paulo. E eu lembro que naquela época eu conversei com alguns gestores, algumas administradoras de condomínio aqui de Fortaleza, e o serviço era muito desconhecido, o que naquele momento me desencorajou a empreender nessa área de Receita Garantida. E quando foi em 2018, a prestação de serviço começou realmente a se difundir, né? Foi quando eu comecei a empreender nessa área de Receita Garantida, né? E a Urbana, nós iniciamos ela no meio da pandemia ainda, em 2021, né? E naquela época os condomínios estavam sofrendo muito com inadimplência devido à questão da pandemia. Então nós iniciamos no momento certo, já tínhamos muito know-how com prestação de serviço. E hoje atendemos aí mais de 250 condomínios, né? Não só aqui no Ceará, mas em vários estados do Brasil. Entendi. E a Urbana, eu lembro, assim, para que vocês saibam, Renato é um amigo muito querido e eu acompanhei de perto o crescimento da Urbana. E eu posso dizer categoricamente como a Urbana, não porque é só meu amigo, mas é porque eu vejo como a Urbana cresceu, né, muito rapidamente. Falo pra ele, Renato, isso é um fenômeno, porque eu nunca vi a empresa crescer tão rápido, né? Eu não falo muito pra você, tão rápido quanto a Urbana. Mas eu sei também por que aconteceu isso. Porque a Urbana, ela realmente tem um serviço de excelência, de qualidade. Eu digo isso não da boca pra fora, mas porque usamos o serviço da Urbana, né? O nosso maior diferencial é a excelência no atendimento, né? Nós periodicamente fazemos uma pesquisa de satisfação junto aos nossos síndicos, né? E até o presente momento, em todas as pesquisas de NPS, né, que é a pesquisa de satisfação que nós fizemos, nós tivemos resultado acima de 90%. Porque realmente a questão da excelência do atendimento é algo que está mesmo na nossa cultura e que a gente investe muito em treinamento para reter talentos e que os colaboradores, as pessoas que entregam um bom serviço. Sim. Eu costumo dizer para muitos síndicos que hoje eu não tenho medo de inadimplência, porque existe uma ferramenta prática que funciona, que é a garantia de taxa de condomínio. Antigamente, quando a inadimplência ela subia muito, eu não ficava arrancando os cabelos porque não tinha o que fazer, tinha que esperar a justiça, enfim, com a garantidora não. Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como funciona realmente a garantia de taxa de condomínio, que tem muita gente que conhece, mas tem muita gente que não sabe, né? E isso é incrível, Lília, porque a Receita Garantida, ela é uma prestação de serviço que já existe no Brasil há mais de 40 anos, né? Durante muito tempo, foi uma prestação de serviço que ficou mais ali limitada ao sul e ao sudeste do Brasil, né? E eu diria que nos últimos 10, 5 anos principalmente, foi quando essa prestação de serviço se espalhou por todo o Brasil, né? E que hoje é uma solução cada vez mais buscada por síndicos e administradoras, porque ela realmente leva tranquilidade e previsibilidade financeira para o condomínio, eliminando os problemas gerados pela inadimplência, né? E é uma prestação de serviço que ela é boa para o condomínio, que a gente vai ter tranquilidade e previsibilidade financeira, ou seja, ele vai saber quanto vai ter no caixa do condomínio, né, mensalmente. Sim. Tá? Ele não vai ficar naquela instabilidade de no mês eu tive 15% de inadimplência, no outro mês eu tive 20%, aí por algum problema aí macroeconômico a inadimplência subiu para 25%, 30%, que não é raro, principalmente em condomínios mais populosos. Tá? Então, a Receita Garantida, ela traz essa tranquilidade e essa previsibilidade para o síndico poder focar na gestão, focar em gerir o condomínio, em levar qualidade de vida, né, harmonia para o condomínio. E no caso dos condomínios que tem alguma dúvida em relação assim, quando é que eu posso procurar uma garantidora, né? Qual o percentual da taxa de condomínio que eu preciso procurar uma garantidora? O percentual da taxa de condomínio ou o percentual de inadimplência? Desculpa, o percentual da inadimplência. Olha, Lília, mensal, né? Vamos lá. Eu penso que um condomínio que tenha uma inadimplência já acima de 5% já deve buscar uma Receita Garantida, tá? Por quê? Porque, com certeza, a taxa de serviço vai ser inferior
a esse percentual, tá? E já vai dar mais ali um fôlego para o condomínio, certo? Por exemplo, tem condomínios que tem uma inadimplência de 20% e a garantidora cobra uma taxa de serviço de 4%. Então você vê aí que foi um ganho dentro do mês do condomínio de 16% na receita, tá? Que isso daí vai se transformar em qualidade de vida, em benfeitoria para o condomínio. E além disso, o síndico ele também não vai ter mais que se envolver com algo muito chato, que é a cobrança dos inadimplentes, né? Que tem muitos síndicos que não são síndicos profissionais, que são síndicos orgânicos, tem algo mais chato do que você cobrar um vizinho? Total. Não, e assim, eu conheço vários casos de que o síndico foi cobrar a pessoa, né, o síndico foi cobrar o vizinho, por exemplo, da taxa de condomínio, e aí fica aquela briga, fica ele deixa de falar, o síndico deixa de ser síndico e a inimizade continua, né? E aí a garantidora, ela vem para mais imparcial, né? Fica mais profissional. E eu costumo dizer também assim, existem muitos casos que as pessoas falam assim, síndico, tira aqui esse juro, essa multa pro síndico, né? Síndico, ele não pode tirar juros e multa. Legalmente falando, na convenção não pode, tá? E isso também acaba, porque pro síndico, ele vai ter isso, olha, não é comigo, é com a garantidora. Então até essa questão de tirar juros e multa que não pode, ele também se livra dessa questão, né? Além do que ele vai poder programar tudo que ele vai fazer no condomínio, porque sabe que realmente a receita vai entrar, não vão haver surpresas, não é isso? E aí, a garantidora, ela cobra um percentual sobre aquele valor, né? Sobre a receita total. Isso, que é a taxa de serviço. E a inadimplência é toda... E quem não pagou, é isso que eu queria que você explicasse, como é realmente, para que as pessoas entendam. O mais bacana que eu acho da receita garantida, tá? É que nós não cobramos nada mais do condômino inadimplente do que o condomínio cobraria. Porque a nossa cobrança, ela é baseada na convenção do condomínio e no Código Civil. Que em 90% dos casos, o que é? 2% de multa a partir do primeiro dia de atraso, tá? 1% de juros ao mês, correção monetária a partir do 31º dia, né? E até 20% de encargos e honorários, que é o que remunera os advogados e a equipe de cobrança. Tá. Eu entendo que só tem benefícios para o condomínio. Quando você tem a garantidora, eu não vejo, sinceramente, eu não consigo enxergar nada. Por isso que a receita garantida, cada dia que passa, ela se torna algo mais comum entre os condomínios, e hoje em dia tem muitos condomínios que já são implantados com a receita garantida. E eu queria colocar aqui até para vocês um caso meu, né, de um condomínio que eu fui síndica, de um condomínio de muitas unidades. A garantia de taxa de condomínio, aqui em Fortaleza, o pessoal não conhecia, só tinha essa empresa de taxa de condomínio, de garantia, e quando eu fui levar, as pessoas tinham um medo tão grande de a empresa pegar o dinheiro do condomínio e ir embora, né? Aí, no caso, só pra te interrompendo aqui, Renatinho, e hoje em dia, antes a empresa procurava muito cliente. Hoje, o que é que eu percebo? O condomínio tá buscando desesperadamente pela garantidora. Eu tô errado, não é isso que tá acontecendo? Não, você tá correto, exatamente, porque o mercado já viu que isso daí é muito mais um mito, né? É muito raro nós vermos uma garantidora não honrar com o contrato, com a questão do repasse para o condomínio, até porque, o que acontece? Em pouco tempo, a garantidora, ela tem ali uma inadimplência a receber, que caso a garantidora descumpra com o contrato, o síndico ele pode rescindir aquela procuração que foi dada para a garantidora para fazer a cobrança, e o que inviabiliza até a cobrança dela, tá? Então, isso daí, isso que você mencionou do medo do síndico da garantidora sumir com o dinheiro do condomínio, isso é muito mais um mito do que uma verdade. Você vê que a receita garantida, ela chegou aqui em Fortaleza desde 2015, e eu me lembro aqui nesse momento só de uma empresa que teve um problema aqui, que não era nem uma garantidora, era uma administradora que fazia garantia. Que também queria se passar por garantidora. Sim, né? sim. E eu costumo dizer até, Renato, na época eu colocava assim, gente, nós precisamos muito mais da garantia da taxa que eles dão a gente, porque é uma modificação, é uma tranquilidade tão grande que dá, né, que a gente sente quando tem a garantia, que eu entendo sim, hoje, que o condomínio, quando tem inadimplência, ele precisa sim de uma garantidora, para que ele funcione, para que ele respire bem, para que a humanização aconteça, para que o síndico possa trabalhar com previsibilidade, né? Então, acho que hoje, aqui em Fortaleza, essa cultura já foi instalada, de que não, realmente a garantidora, né, ela soluciona o problema. Hoje eu não vejo as pessoas com medo mais de
da contratação, né, desses mitos que antes eram muito fortes e hoje eu não vejo, sinceramente, aqui essa hoje a prestação de serviço ela está bem difundida aqui no mercado do Ceará, né? Hoje nós temos aí várias empresas trabalhando, operando nesse segmento no mercado, né? Eu penso que do Nordeste, o estado onde a prestação de serviço está mais consolidada é aqui, tá? O síndico hoje, ele não só caiu no gosto do síndico, como ele quer a receita garantida, porque realmente é uma mão na roda para a gestão, tá? Para o inadimplente também, passa a ser uma prestação de serviço que é benéfica para ele, porque a garantidora ela tem todo o interesse de receber. No caso da Urbana, nós parcelamos o débito no cartão de crédito, tem até 9 bandeiras, entendeu? Até 9 bandeiras diferentes, tá? Nós fazemos campanhas, nós fazemos mutirões de cobrança, né? Nós fazemos campanhas com desconto em encargos. O interesse da garantidora é todo em receber. Então, assim, nós flexibilizamos para o condômino poder honrar aquilo dali com mais facilidade. Além do parcelamento no boleto, nós também fazemos o parcelamento no cartão em até 9 bandeiras diferentes. Tem várias possibilidades que se for o condomínio sem uma garantidora, não vão ter essa possibilidade dos moradores, né, de estar parcelando. Exatamente. Né, enfim, a gente sabe muito bem que o barato sai caro. Se você não contratar a empresa de forma correta, a gente vai colher os frutos positivos ou negativos lá na frente. Então me fala um pouquinho sobre essa questão, o síndico, para ele saber qual é a taxa que ele vai saber que é adequada para o condomínio dele, né? Como ele pode mensurar isso? Ou seja, qual é a taxa mais atrativa para o condomínio, né? De diferentes empresas. Isso é um bom questionamento, Lília. Pelo seguinte, muitas vezes a menor taxa de serviço não é a mais barata. Por quê? Porque os detalhes eles estão no contrato, tá? Por exemplo, no caso da Urbana, nós cobramos do condomínio apenas a taxa de serviço e a tarifa bancária. Sim. E nada mais. Já existem outras empresas que têm contratos diferentes que são cobrados custas cartorárias, custas processuais, carta de cobrança, emissão de boleto, tarifa de PIX e TED para transferência do dinheiro, tá? Negativação, né? Que o condomínio tem que aderir a algum órgão de negativação tipo SPC e Serasa, e quem arca com esse custo é o condomínio. Então, assim, o síndico ele tem que estar atento não apenas à taxa de serviço, mas apenas a todos esses penduricalhos que tem em contratos, que são cobrados muitas vezes depois, que aí o síndico só vai se dar conta quando o contrato já está assinado. Então, falando ainda sobre essa questão de contrato, né? Aí, quando a gente vai verificar, pegar realmente os contratos, a gente vê que aquela taxa que é muito baixa, na realidade não é, porque tem várias coisas que são cobradas por fora, tem até um exemplo de uma síndica que recentemente esteve lá na Urbana, e ela me mostrou que ela tinha contratado uma receita garantida, que a taxa de serviço cobrada pela empresa era 3%, mas com os penduricalhos do contrato que a empresa cobrava, tipo custas cartorárias, custas processuais, órgão de negativação, carta de cobrança, impressão de boleto, transferência bancária, a taxa de serviço passava a ser 6%. Nossa, e não dobrava, né? 3%. Dobrava. Então é por isso que eu sempre falo pros síndicos, quando você for contratar alguma garantidora, o que é o ideal? Peça a minuta do contrato. Compare os contratos uma com a outra para não ter a surpresa futura. Puxa vida, eu contratei uma receita garantida com a taxa 3%, mas na realidade ela é 6%, enquanto eu poderia ter contratado aquelas 4%, que era realmente 4%. Não vai ter surpresa. Então acho que uma dica muito boa para quem é síndico é pedir a minuta do contrato antes até de levar para a Assembleia. Um outro ponto importante também, Lília, é a cobertura do contrato, né? Muitas vezes nós pegamos contratos que, caso alguma unidade, por exemplo, não tem ainda a matrícula individualizada, a garantidora pode suspender a garantia daquela unidade. Sim. Né? Caso tem algum litígio no que diz respeito à entrega de chaves, espólio. Tem garantidoras que não garantem aquelas unidades que estão com esse tipo de problema, que demora um pouco mais a cobrança, né? No caso da Urbana, nós garantimos 100% das unidades. Tá? Logicamente que isso é um negócio que envolve dinheiro, sim, que tem as suas solenidades no contrato, tá? Mas o nosso contrato, ele, além de a taxa de serviço ser aquele percentual ali, mais a tarifa bancária e ponto final, nosso contrato também é o que tem a maior cobertura do mercado. Muito legal. Então, assim, eu acho que deu para esclarecer um bocadinho, né, aqui pro meu pessoal, para o público.
eu sei que ainda tem várias coisas que a gente pode estar falando, mas fica para um outro momento. Mas eu queria antes, Renate, até para finalizar aqui, que você falasse onde é que as pessoas podem encontrar a Urbana, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar para aqui, para Focus. Também pode mandar para a Urbana, principalmente essas questões de contrato, né? Que vocês podem tirar a dúvida deles. Então, Renato, onde é que as pessoas podem procurar a Urbana, que eu acredito que vai chover mais ainda do que já tem, porque assim, a gente colocou hoje muita coisa que os síndicos, eu entendo que eles vão abrir o olho e vão procurar a garantidora. Então, fala onde é que ela pode encontrar vocês. Perfeito. O melhor lugar, Lilian, é no nosso site na internet, urbanagarantidora.com.br. Lá tem muita informação sobre a empresa. Nós temos lá também uma seção de perguntas frequentes, tá? Então vocês podem tirar muitas dúvidas no nosso próprio site. Vocês podem estar seguindo a gente nas redes sociais também. Urbana Garantidora, nós estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, né? Ou vocês podem entrar em contato conosco através do nosso 0800, que é 0800 591 5556. Decorou ele, viu? Tá vendo? Mas onde é que fica a Urbana, local físico? O nosso escritório aqui em Fortaleza fica na Torre Empresarial do Shopping Aldeota, sala 1704-0506. Quem quiser tomar um cappuccinozinho lá, pode ir tomar. Tá? Exatamente. Então, Sejam bem-vindos à Urbana. Renato, então assim, só gratidão, te agradecer, porque eu sei que esse momento da gente vai tirar a dúvida de muita gente, vai ajudar muito o síndico, né? E eu acho que essa forma da gente colocar no nosso podcast é uma forma que a gente encontra de esclarecer para o síndico que ele não seja colocado para trás, seja, né? As pessoas às vezes muita empresa realmente coloca coisas que não devem no contrato, ludibriam, e o que a gente quer com o podcast da Focus é esclarecer, tornar bem simples essa prestação de serviço, não só da garantidora, né, mas de tudo que se envolve para condomínio, e ficar claro para o síndico, para ele não se sentir lesado depois, né? Então, meus agradecimentos a você, a Urbana, que é uma equipe que eu gosto demais, tá no meu coração. Eu que agradeço, Lília. Obrigado por estar nos convidando para vir hoje aqui na Focus fazer esse podcast, né, tá levando conteúdo Sim. aí para os condôminos e para os síndicos, né, para o mercado de uma forma geral. Agradecer aí a você, aos seus sócios, a todos os funcionários da Focus, e nós também somos muito gratos e felizes com a parceria com a Focus Administração Predial. Obrigada, Renatinho. Então, por hoje a gente fica por aqui e até o próximo podcast.